Bom, a nossa origem, ela não é de agora, né? A gente tem uma trajetória muito longa, né? E como eu sempre tenho dito, de que o nosso povo ele sempre habitou nessa região, né, do município de Vilhena. Tanto é que essa aldeia aqui, onde nós estamos, ela faz parte do município de Vilhena e o nosso povo sempre caminhou por aqui, né? O Parque Indígena do Ariponã foi a habitação do povo sabanê durante muitos anos. Nós temos registro de 1912, 1914, das primeiras aldeias construídas do povo, quando saíram, foram para uma outra aldeia e de lá vieram se aproximando do município de Vilhena, que é o local onde atualmente nós estamos. Então, a nossa origem ela vem lá de aldeia Três Buriti, que fica situado no Parque Indígena do Ariponã. Aí veio para uma outra aldeia que não era inteiramente do povo sabanê, que era do povo tauandê, que era a aldeia Parolô. E aí de lá nós viemos e atualmente nós estamos aqui com essas aldeias constituídas, que é a aldeia Capitão Quina, a aldeia Waliti, a Nova Jerusalém e a Sointê, que pertence hoje ao município de Vilhena. Entendendo hoje que a cultura do nosso povo é de grande importância, a gente tem trabalhado de uma forma bastante... nós temos trabalhado de uma forma bastante voltado mesmo para essa questão de preservação. Tendo em vista que hoje nós temos jovens, adolescentes, né, que têm essa perspectiva de vida de que precisam sair da comunidade para se ingressar no mundo lá fora, para fazer uma faculdade. Só que quando a gente pega a nossa juventude e o nosso povo pensando dessa maneira, a gente precisa entender que a questão cultural ela é primordial, é a nossa essência, é o que nos diferencia dos não indígenas. E aí eu digo para você que a gente lida muito bem com isso, porque a gente tem trabalhado de uma forma bastante eficaz com as nossas comunidades com relação a essa questão cultural. A gente usa ainda a alimentação cultural, que é beiju, carne assada. A festa da Menina Moça é uma das festas cultural que é muito preservado pelo nosso povo sabanê. Aos poucos a gente tem resgatado também a questão do futebol de cabeça, mas uma das coisas que eu acho que é muito importante o povo saber que nós temos ainda algo muito forte que faz parte da nossa cultura, que é a questão da medicina tradicional. Inclusive, o nosso povo, quando eu falo do nosso povo, estou falando específico, do povo sabanê. Poucas pessoas do povo sabanê você vai ver dentro de um hospital, dentro de um local onde tratam da saúde. Por quê? Porque a gente começa pela base. Então, o remédio tradicional que os nossos povos usavam lá atrás, a gente utiliza hoje ainda para cura de algumas doenças. Então, isso aí eu acredito que está bem valorizado dentro da nossa comunidade e no meio do nosso povo. Desde a nossa base a gente já tem trabalhado essa questão de valorização cultural, para a gente assim é mais tranquilo, a gente consegue envolver eles, né? Hoje nós temos trabalho voltado para trabalho da escola, mas voltado para a comunidade em termos de valorização cultural. Então desde muito cedo a gente já começa a trabalhar isso, fazendo com que jovens e adolescentes entendam que a cultura hoje é essencial, né? Porque, como eu disse anteriormente, é isso que nos diferencia de outro povo, essa questão cultural. Então, para a gente é bem tranquilo, a gente consegue envolver nossos adolescentes, nós conseguimos envolver nossos jovens, conseguimos fazê-lo entender a importância dessa questão cultural. Hoje, a nossa comunidade, ela, embora nós temos aí essas 4 aldeias que eu citei, a gente não tem tido muito visibilidade dentro do município, né? O que a gente tem trabalhado ao longo dessa trajetória como povo é fazer com que os nossos jovens e adolescentes entendam que, embora exista ainda essa questão do preconceito, mas que a gente precisa se envolver mais com o mundo lá fora também, porque é o que nos dá notoriedade em termos de buscar recurso, né? E pouco a pouco a gente
vai avançando nesse sentido. Mas relação direta dos nossos jovens e adolescentes com o município, a gente não tem ainda, né? Mas a gente trabalha para mudar esse cenário. O que é mais preservado e que a gente mais tem trabalhado dentro da nossa comunidade é a questão também dos artesanatos, né? O artesanato hoje, igual por exemplo, para a realização da festa da Menina Moça, a gente tem um trabalho enorme. Então, quando acontece uma festa, isso requer um trabalho, né, em termos de fazer a confecção, né, de artesanato. Então, isso também é bem vivo dentro da nossa comunidade. Tanto é que alguns artesanatos são confeccionados aqui pelas mulheres, pelos homens, e são vendidos lá fora, que também é uma forma de trazer o recurso para dentro da comunidade. O nosso povo sempre fez parte desse município, né? Eu acredito que antes mesmo da criação desse município de Vilhena, o povo sabaneiro já estava aqui presente, né? Como eu disse, a nossa existência, ela veio desde 1912, a partir dali que a gente teve a notoriedade em termos de primeiro contato com o não indígena, mas o nosso povo ele sempre esteve aqui. Então, o que acontece? Eu acredito que a, é significativo e é importante que o município valorize as pessoas que sempre estiveram ali. E quem esteve sempre aqui, fazendo parte desse município, é o nosso povo. O nosso povo sabanense sempre estiveram por aqui, né? E aí eu penso que quando a gente fala sobre a valorização, é valorizar aquilo que nós temos dentro de nossa casa. E o município de Vilhena tem o povo sabaneiro como alguém que esteve aqui, que está aqui, entendeu? Que faz parte desse município e de alguma forma também contribui com o município, né? Cheguei em Vilhena em 71, 1971. Vilhena não era nada, tinha nada, tinha ali o posto Santa Larga do Donato, né? Mais umas 4, 5 casinhas em volta ali, um hotel dormitório que o seu Donato tinha feito e arrendou para o seu Francisco Gomes, na Marechal Rondon ali, na esquina. Tinha o aeroporto, que era do outro lado da BR, frente ao posto, né? E a Vila Militar. Porque, na verdade, essa vila veio para cá para servir de apoio para o Correio Aéreo Nacional. A entrega das correspondências da Amazônia, tinha tudo de avião. E largava um pouco em Porto Velho, um pouco no Acre, um pouco não sei onde, e assim funcionava. Então, era isso. Vilhena nasceu ali daquele conglomerado, né? E nasceu, na verdade, com a abertura do pique lá do Colorado. Porque Vilhena não tinha horizonte nenhum, ninguém sabia o que ia acontecer com isso aqui. Eu vim para cá, atrás de campo, porque eu vi os gaúchos chegarem ali em Cuiabá, onde eu morava. Eu morava em Cuiabá, de vir para cá. E vi aqueles gaúchos pegar aqueles campos, que para nós, pecuarista mato-grossense, não valia nada, né? Nosso negócio era terra boa, terra de milho. E desenvolver. Eu tinha uma fazenda ali onde hoje é a cidade de Ponte de Lacerda. Ali tem 2 rios, um rio que chama Caga, do outro que chama Alegre, bem na confluência ali. Eu tinha uma fazenda minha ali. Mas só vinha de avião e voltava de avião, porque a estrada não tinha estrada. A estrada terminava em Cáceres, né? E aí, uma tarde eu conversando lá com a peãozada, que estava fazendo um trabalho na fazenda, falei, eu tinha vontade de dar uma voada aqui em cima da minha fazenda, mas a gasolina que eu tenho é para ir voltar, não tem gasolina. Aí um peãozinho lá falou assim, o senhor já ouviu falar de Vila de Vilhena? Eu falei, não, nunca ouvi falar. É perto aqui.
E lá tem uma bomba de gasolina que abastece avião. Falei, olha, estou falando para o senhor que tem. Eu passei lá semana passada, vi abastecendo avião. Falei que se não tiver, eu vou ter que largar o avião lá, rapaz. Não tem, pode ir. Aí peguei 4 tambores de 50 litros, botei no avião e vim. Quando eu passei o CETREM ali, André, que eu olhei esses campos, falei, isso aqui vai ser um cidadão. Foi amor à primeira vista, sabe? Aí, danei a comprar campo. Os fazendeiros amigos do meu pai, que estavam mexendo com o chupinguai. Você não aprendeu nada com seu pai, não, né, rapaz? Você não é gaúcho para mexer com campo, rapaz? Vai lá com nós comprar terra roxa. Falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo, vou comprar campo. Um dia eu vou vender 1 hectare aqui, vou comprar 10 do sei lá. E foi o que aconteceu, entendeu? Foi assim que, aí eu estava para casar também, né? Peguei a mulher, trouxe para cá, vendi o que eu tinha em Cuiabá e virei vilenense. E nós não tínhamos horizonte, sabe? Sabia? Era um pau de arara que chegava hoje, um outro caminhão que chegava amanhã, e nada. Aí até que o setor madeireiro entrou firme. Foi o primeiro impulso que Vilhena teve. Porque na abertura do Colorado, Pique Paulo Assis Ribeiro, veio a terra boa, né? E veio a madeira boa. O mogna, cerejeira, o ipê, que eram madeira de grandes mercados. E as serrarias começaram a chegar. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter 147 serrarias funcionando aqui. Entendeu? 147. E serrarias grandes. Aquilo de manhã era um apitaço de locomóvel, aqueles apitos que ninguém mais dormia, né? E aí veio o desenvolvimento. Aí veio a geração de emprego, né? E embora a indústria madeireira não dá nada, né? Ela não deixa nada. Ela chega, rapa e vai embora. Eu sempre contestei isso com o governador diversas vezes. Disse, governador, não vamos deixar sair a tora, né? Nem a madeira bruta, vamos deixar sair beneficiado para a gente ter alguma fonte. Mas a pressão era muito grande, não teve jeito. E aí foi o desenvolvimento, foi o primeiro ciclo madeireiro, que trouxe desenvolvimento para Vilhena. O povo de Vilhena sempre foi muito unido. Nós fazíamos grandes festas aqui, né? Fizemos festa para erguer a matriz, fizemos festa para fazer as feiras agropecuárias. Vilhena sempre foi um povo muito unido. Que Vilhena está vivendo de ciclo, para cá. Ela está se achando agora, né? Eu acho que nós vamos se tornar, como somos uma cidade polo, né? Nós vamos se tornar um grande centro estudantil, né? E vamos ter também um grande centro de saúde, né? Porque as faculdades de medicina trazem essa saúde para nós. Eu tenho a Vilhena como uma filha minha, porque eu vi ela nascer no meu colo, né? Vilhena viveu propriamente 3 anos ou 4 anos nas minhas costas. Eu plantava muita lavoura, então Vilhena chegava no dia 30, tinha dinheiro, né? Porque eu trazia o dinheiro e pagava todo mundo. Então, Vilhena viveu muito tempo, 3 anos, 4. E eu sempre fui muito ligado a tudo que acontecia na cidade. Embora nunca quis participar como prefeito nomeado, né? Que eu dizia para o governador, não, eu não quero. Eu vou ser prefeito de Vilhena, mas vou ser prefeito votado. Nomeado não vou, não. Né? Mas a gente participava de tudo. Eu lembro que um dia o padre Ângelo Spadari chegou para mim e disse, Vitório, me ajuda a construir a matriz. Né? Ajuda, padre. Fizemos uma festa. E era uma vilinha, tinha 30 mil habitantes, 25 mil, era lá. E recolhemos quase o dinheiro para erguer a matriz. Boas lembranças. Sempre fui muito querido, eu nunca tive problema com ninguém. Eu
Em 1977, o Coronel Humberto Guedes era o governador e transformou Vilhena em município. E deu um dinheiro para o Renato, quando o Renato era o prefeito, foi nomeado o primeiro prefeito, nomeado. E deu um dinheiro para ele para fazer a prefeitura. Aí eu vi o Renato escolhendo o terreno lá em cima, ali é o fim da área urbana, né? O município já tinha o título para criar a área urbana, de 7.600 e poucos hectares. Aí eu falei, Renato, você vai construir a prefeitura aí? E o cara que vai morar lá do outro lado, 15 quilômetros daqui, como é que vem na prefeitura? Você já tem o terreno, faz no meio, no centro. Não, eu vou fazer aqui, porque aqui é alto, bonito. O prefeito vai enxergar a cidade inteira. Eu digo, é ignorância, não pode um negócio desse. Eu falei, tá bom, quer fazer, faz. Quando eu assumi a prefeitura, que vi esse problema dos meus professores, porque não tinha quem contratar mesmo, essa que era a verdade. Eu falei assim, eu vou transformar essa prefeitura em Instituto de Educação, né? E vou fazer uma prefeitura lá no centro. Eu já tinha aquela prefeitura gravada na minha cabeça. Vou fazer lá. E fiz. Bom, eu cheguei em Vilhena em setembro de 1973. Né? Eu morava no sudoeste do Paraná e tinha um amigo de muitos anos, que era o Atílio Marangoni. E ele estava se preparando para vir para cá, mas eu nem tinha visto falar em Vilhena ainda, né? E me convidou. E eu comecei a gostar da ideia, né? E ele veio, aí ele se preparou e veio de mudança embora para cá. E eles puseram uma empresa aí com o nome de Imaral Pneus. Né? Foi bem forte o trabalho deles. E eu vim, em seguida, 30 dias, 60 dias depois que ele estava aqui, eu estava chegando de mudança. Mas cheguei e carreguei até o galo de briga. Vim pronto para Vilhena. E gostei. Né? Gostei de Vilhena e faço parte da sociedade vilhenense e tenho um tijolinho em cada ponta da cidade que eu ajudei a colocar. Nunca fiz sozinho, mas tive o prazer de idealizar e buscar os companheiros e fazer, né? Bom, na verdade, eu sempre fui gaiteiro e dançador, né? Dançador de baile, né? Sempre gostei de baile. E eu me criei no sudoeste do Paraná, do tempo dos sertões até 1973. E eu tinha atividade grande na sociedade. E eu era músico e tocava bailes em todo lugar. Quando eu não tinha baile para tocar, eu ia dançar os bailes. Né? E vim embora para Vilhena. Cheguei aqui, era um campo aberto, um céu nublado quando é de chuva, mas azul quando não está chovendo numa época de chuva. E se sentia uma vontade que se eu cheguei em 1973, faz mais de 50 anos que eu estou aqui. Eu cheguei jovem aqui. Já vim casado com uma mulher e mais 2 filhos. Depois disso, teve mais um filho aqui, né? Filho de Vilhena, que é o Gustavo. E conversando com os amigos, e tinha um amigo meu, o João Andrade de Castilho,
que era lá da região de Porto Alegre. E ele era um gauchão, né? E nós nos encontramos e fomos conversando e fazendo as coisas juntos, né? E eu falei para ele, escuta, nós temos que fazer um CTG aqui, né? Mas tinha pouca gente para ter CTG. Mas nós já estávamos aqui, né? Coragem não faltou. E dali já surgiu a ideia, né? E fomos buscar os companheiros. Olha, o CTG, ele foi inaugurado em 1977. Mas nós começamos esse movimento bem antes, uns 5 anos antes. Aí nós fomos preparando os grupos de dança, buscamos jovens que existiam, e na área da casa, assim, no deck da casa do Bruno Carlotto, que é falecido, mas a Corina está aí ainda, né? É nossa companheira, nossa amiga, a Corina Carlotto. E então ela tinha, eu acho que umas 2 ou 3 meninas, e buscamos mais as outras meninas, moças, né? E os jovens que tinham por ali, e formamos as danças folclóricas. Eu e o Castilho, como era o nome chamado assim, ele nós não lembrávamos, às vezes, de uma música para tocar, para fazer a dança. Aí assobiava. Não assobiu. Aí pegava na gaita e tocava. E daí ia ensinar os passos para os jovens. E formamos o grupo de dança com antecedência, né? E o CTG foi criado, foi inaugurado em 1977. Nós fizemos, foi o primeiro CTG do norte do Brasil, porque aqui tinha gaúcho à vontade. Nem precisava se escolher demais, né? No instante, nós tínhamos gente preparado para fazer o atendimento, como temos até hoje, né? Que hoje o CTG Cineiro do Norte, aqui em Vilhena, norte do nosso Brasil, ele está apto para fazer qualquer festa, para 5, 6 mil pessoas, né? E churrasco sai com qualidade e um atendimento qualificado. Não perde para o Rio Grande do Sul. E antigamente acontecia tudo aqui, né? E eu me lembro muito bem que Pires, Miléo, Ana Nery fazia aqui, era responsável pela cultura do município. E eu comecei a tocar violão naquele tempo, né? Na década de 80, 84, 85. E sempre as apresentações eram aqui. Então já tinha um pessoal da velha guarda, né? Como o Miléo, o Átila, o Pires, Dona Cidinha, mais tarde, né? Então já tinha a Dailton, que hoje mora em Rio de Janeiro. E essas pessoas realizavam muitos eventos aqui. E a discoteca era um movimento muito grande, muitos festivais. Tanto é que eu participei de um, fiquei em 2º lugar na época. E isso quando eu comecei a tocar violão. Então isso me incentivou muito na questão dessa área musical, né, e da cultura. Além do Miléo, no decorrer tinha o Bronzil, né? Quem mais? A Ellen, né? Mais tarde. Mas naquele tempo era mais o Átila, o Rudimar, né? Então, esses cantores que tinha, né, na época, eu acho assim que marcou. E tinha umas bandas que tinham, nativistas, né? Tinha do CTG também, do Rio do Norte. Tinha alguns cantores da noite, como Silvano. E era por aí. Esse pessoal que fazia o show aqui, mesmo aqui no Baturité, que era aqui, o Terraço. Os carnavais também que tinham, né? É o seguinte, nós tivemos um movimento, criamos, né, fundamos a Associação dos Músicos. Hoje tem que reativar. E a Márcia era presidente, Márcia Aranda. Aí, quis falar da Márcia, a Gasparotto também, né?
a Kátia também, nossa aluna Marechal, cantava muito bem. Então, ela tem que reativar as ações da Associação dos Músicos. Ela foi criada e esse movimento nós criamos a Noite da Canção, que mais tarde tornou a Noite da Seresta, o FIC, Festival de Improvisação da Canção. Eu participei, acho, de 3 edições, cantando, né? E depois organizando. O festival ele era aberto a todos, né? A todo o estado, né? Quem viesse de fora, até de Mato Grosso, veio a gente cantar. E foi pela Uni. Esse festival foi realizado pelo diretor acadêmico da Uni. Eu lembro que a Daí, Dona Claudete Teixeira, né? Esse pessoal que estava à frente. E eu participei algumas vezes cantando, participando como músico e outras vezes na organização. Acredito que sim, a música sempre é o carro-chefe, certo? Pode ver, eu faço apresentações, eu sempre sou convidado, e a música ela abre muito. Muitas vezes tem um teatro, tem outros eventos que acontecem, mas a música sempre está presente. Ela é o carro, penso eu, o carro-chefe de qualquer evento. A música pega bem. Naquele tempo a gente fazia muitos eventos, não só na música, mas também as escolas faziam concurso de beleza e tal. Fazia também festivais no Parque de Exposição. Eu fiquei muito tempo, quando estava o seu Hilário, né, desde o início, depois do Augusto Pastor, eu coordenava aquela apresentação que tinha no palco lá. Então, toda noite, no intervalo ali do rodeio para o rodeio para o bingo, né, tinha um show. A gente levava músicos e apresentar. Então, esse espaço sempre foi aberto para os músicos, né? E também, é claro que aí vem o teatro, vem outras modalidades que realmente vêm a somar. Assim, Vilhena sempre teve um movimento interessante na música. Assim, eu não tenho muito, assim, sei de histórias, mas não tenho registros dos anos 80 que tinham, por exemplo, bandas como Filhos do Vento, Capitão Caverna, que é uma banda... Eu costumo dizer que são várias gerações de rock, né? A banda Pubis também, que é a banda do Valmir, então... eu sei as histórias, mas não tenho os registros. Mas, assim, então, Vilhena sempre foi pujante nessa questão da música em si. E agora, atualmente, tem uma safra muito boa, temos bandas, temos várias pessoas que estão investindo no trabalho autoral, várias propostas musicais, tem andado bem, assim. Não, às vezes a gente não entende como uma cena plena, porque assim, a gente não tem muita movimentação entre os artistas, mas tem vários artistas que estão trabalhando bastante. Valoriza, a gente tem visto bastante retorno. Nossa banda Chaves Galácticos apresentou 2 músicas recentemente, nesses dois últimos anos, e tem tendo um retorno bem legal, as pessoas têm cantado junto, então as pessoas valorizam no sentido de que elas escutam, mas vamos dizer assim, se elas consomem essa música, assim, por exemplo, se elas comprariam um disco, comprariam um show, talvez ainda em Vilhena a gente está um pouquinho distante dessa realidade. Eu gosto muito de acompanhar os artistas, por exemplo, tem o rap que está forte em Vilhena, o rock também sempre tem, toda semana tem alguma coisa de rock, e MPB também que está voltando, o Miléo está voltando, o Márcio Brasileiro, Kátia Valéria, então tem bastante... E é bastante legal você conhecer, transitar entre essas linguagens artísticas, né? Até porque para a cidade a diversidade é muito importante. Sim, as pessoas procuram, às vezes as pessoas se surpreendem. Já teve uma experiência recente agora num festival, de um evento que a banda Mekrov, que é uma banda de white metal, surpreendeu muitas pessoas. O pessoal adorou a banda e falou assim, nossa, foi a melhor banda da noite. Pessoas que nunca imaginaram que teria uma banda assim. Tem pessoas que nem sabem que tem uma orquestra na cidade, por exemplo. Então, assim, é bom, às vezes as pessoas se surpreendem porque elas não têm o conhecimento do que está acontecendo, né?
Primeiro foi inclusive Vilhena não estava muito boa de safra de bandas no primeiro, que foi 2007. A gente convidou várias bandas para participar e o pessoal não ficou meio assim, não sei se eu vou, minha banda não tá legal, ou a gente não quer por enquanto. Quando viram um palco montado e bandas de fora tocando, eu falei, não, agora eu quero tocar. Eu falei, não, agora infelizmente não vai dar para tocar. Inclusive a banda que eu tocava, a Emo, que era anfitriã, só tocou 2 músicas no final, que teve que encerrar o evento, assim. E nessa primeira edição veio banda de São Paulo, veio banda de Roraima, veio banda do Acre, então foi bem diversa. Daí 2008 não teve, 2009 eu ia fazer, só que na eventualidade do falecimento do pai eu não organizei. Voltei a organizar em 2010, 2011 e 2012. Então, e todos esses eventos, só 2012 só contou com bandas locais, mas os outros eventos tiveram bandas do Acre, bandas do Amazonas, então do Banda do Pará, veio Banda do Pará tocar aqui, Vinil Laranja. É assim, é bem legal assim, ter essa circulação de artistas por nossa cidade. Espaço, sim, eu acho que ainda falta a questão de fomento. Mas espaços tem, sim, as pessoas são abertas para conhecer, principalmente espaços como a gente vai, por exemplo, organiza em espaços, normalmente os festivais independentes a gente organiza em praças, espaços públicos, que as pessoas têm curiosidade, já tem um certo público, já acompanha as movimentações, sempre estão interessadas. E outras pessoas que circulam nos espaços ou são curiosas para conhecer, e acabam vindo e conhecendo e tentando saber mais depois. A gente costuma dizer que festivais são a vitrine da música. Então, assim, você traz assim, os artistas estabelecidos e também tenta integrar artistas novos. Então, às vezes, até o primeiro show dessa banda é num palco de um festival. Isso é importante, assim, renova a cena, motiva as pessoas a montarem banda. A primeira vez eu quis montar uma banda porque vi um show de festival, então assim, aquela coisa, vira um ciclo, né? Você vê uma banda no festival, você quer tocar e acaba tocando e depois organiza o festival e volta tudo de novo. Várias coisas, assim, acho que um reconhecimento melhor para os artistas locais, por exemplo, assim, não só, eu quero que você toque meu espaço que está aberto, vem tocar, mas tipo assim, não tem, por exemplo, esquecem que as bandas têm custos e tal. Vai abrir o nosso teatro também futuramente, espero que logo vamos ter um teatro, então assim vai ter mais possibilidade de fazer eventos, shows e ocupar as praças, né, como a gente sempre fez, vai continuar fazendo, para tentar se divertir, trazer outras pessoas e fomentar a cena local, fomentar e incentivar o surgimento de novos artistas na cena local. A música é uma coisa assim que nunca vai acabar, né? Então sempre vai ter músicas assim. Claro, por exemplo, o rock, por exemplo, virou uma música de nicho hoje, não é uma música mais de massa como era antigamente. Mas assim, sempre tem seu público, sempre tem seus interessados. Tem bastante. Vilhena, sei lá, vamos dizer assim, que se somar, tem mais de 100 musicistas na cidade, entre projetos de música autoral, cover, tem orquestra também, então assim, a música que não vai faltar, mas assim, às vezes uma cena se sobressai sobre a outra. Hoje, comercialmente, o sertanejo ainda é maior, mas as bandas de rock ainda estão por aí resistindo. Como eu conto, assim, eu escrevo desde os 12 anos, mas vim morar em Vilhena já tinha 15 anos. Daí eu sempre escrevi muito, né? Quando foi em 93, por aí 94, uma professora da universidade achou que eu escrevia bem, corrigiu um livro, deu a ideia de publicar um livro. Daí foi quando surgiu meus trabalhos, daí pra cá não parei mais. Eu variei muito, por gostar muito de leituras, né? Ainda agora eu trabalhei ali as poesias ali de Cecília Meirelles, foi a poesia que eu comecei a escrever por causa de Cecília Meirelles. Castro Alves, aquele pessoal do romantismo antigo eu curto muito. E o pessoal da modernidade também, como Drummond de Andrade e alguns outros, sim, eu sempre gostei muito de poesia. Apesar de migrar para a narrativa, eu gosto muito de poesia. Então, todos os poetas, inclusive poesias da Clarice Lispector, Guimarães Rosa, tudo me inspira. Quando cheguei para cá, que eu comecei a mergulhar nessa coisa da arte, né, eu vi muito assim a questão, já existia o teatro, né, um teatro na Unir na época, e existia muita coisa do rock nas praças, existia muito assim, né. Aí aquilo foi me
Em Vilhena também, mas quando eu cheguei em Vilhena era muito forte a música em Vilhena, todos os bares tinham música e eu gostava de frequentar tudo isso. Música ao vivo mesmo, assim, de gente boa mesmo cantando, e vinha muita artista para cá, então eu fui vivenciando tudo isso e isso foi marcando um crescimento. Eu senti uma dificuldade nos anos 2000 para cá, que as coisas parecem que foram ficando mais raras, assim, entende? Mas eu achei Vilhena sempre muito cultural, assim, para meu ponto de vista, o que eu enxergo de cultura, assim, e eu sou um fruto disso, tá? Eu terminei um conto agora chamado Como Eu Te Vejo Agora, que eu ambientei a história. Um conto não, eu pretendo como um romance, né? Como Eu Te Vejo Agora, que eu vou falando daquela Vilhena que eu conheci e a Vilhena que tem agora. Mas eu também, o personagem vai ser modificado e a cidade também vai ser modificada com o personagem, assim. E eu estou buscando isso, porque a gente consegue, como escritor, parece que quando a gente está longe da cidade da gente, consegue ver melhor a cidade. Porque a gente trabalha com imaginação. O que é concreto, o que é prático, parece que marra a visão da gente. Mas eu consegui me sair bem e os próximos textos estou tentando pesquisar um monte de coisa. Pesquisar a Vilhena, porque a Vilhena cresceu muito e eu me perdi um pouco. Algumas ruas, não sei mais o nome, alguns lugares modificaram, por exemplo, a José do Patrocínio, que está cheio de prédio. Antigamente eram só as ruas vazias de mato, assim. Então, eu estou buscando muito, assim, porque eu adoro essa cidade, o clima daqui, entendeu? Assim, é meu mundo. Mudou muito, né, assim, a visão de ser poeta, assim. Eu, por exemplo, assim, eu escrevo muitos anos, leio muitos clássicos, mas eu tenho dificuldade de achar que sou poeta, assim, entendeu? Mas eu percebo que a poesia, tem uns outros escritores em Vilhena aqui, forte, assim, que escrevem, já tem bastante livros escritos também, e eu vejo isso como uma alegria, porque a gente pode se comunicar através de, eu leio o livro dele, eu leio meus trabalhos, assim, então eu vejo uma cidade muito, muito legal, assim, com poetas locais, muito interessante. O município de Vilhena, ele sempre teve uma cena cultural efervescente. E a gente pode notar isso com as histórias que a gente ouve da década de 70, de 80, como já aconteciam os festivais. E isso não é diferente atualmente. Nós temos vários grupos culturais que trabalham. E como eu fiz o curso de Comunicação Social e Jornalismo na UNIR, lá, junto com amigos, nós começamos a ter a ideia de trabalhar com vídeos documentários para registrar essa história. E nós começamos o nosso trabalho em 2009, e já são muitos anos, né, de trabalho, e estamos muito felizes, porque isso, com o tempo, nós fomos registrando histórias e que agora já são um acervo do município. Nós temos coisas antigas registradas. Isso é uma alegria mesmo, poder registrar a história da cultura do município. E o audiovisual, ele tem um papel muito grande na preservação da memória e da história do município de Vilhena. Porque quando nós vamos lá e nós registramos os artistas, os movimentos em que eles têm feito, é muito bom, porque isso fica na história. Nós, por exemplo, nós fizemos um vídeo documentário sobre o ritual da menina moça, que é praticado pelos povos indígenas Nambiquara, e a gente viu como as pessoas têm interesse em conhecer isso. O vídeo documentário está com mais de 6 milhões de visualizações no YouTube. Então, o que a gente faz, ele impacta tanto aqui na nossa esfera municipal, para que essas pessoas se vejam como protagonistas da sua própria história, mas também para pessoas que estão de fora consigam ver como é viver na Amazônia Legal, no Portal da Amazônia, e por uma visão, não uma visão estereotipada de alguém que está de fora, mas uma visão de quem está aqui vivendo essa história.
cidade, né, na época. Era eu e mais algumas amigas. E eu tinha acabado de chegar de Ji-Paraná, e lá eu fazia parte de um grupo de teatro já. Só que quando eu cheguei aqui, eu procurei um grupo para entrar, fui em alguns lugares, né, e tal, só que eu descobri que só tinha grupo de igreja na época, e aí não é muito a minha pegada, né, muito a minha vibe. Cheguei aí em alguns, assisti umas coisas e tal, mas eu queria mesmo trabalhar como eu já trabalhava de Paraná, que era um grupo profissional, para trabalhar arte mesmo. E aí, quando eu cheguei na universidade, que eu encontrei a Núbia e a Diomar, que eram minhas duas amigas assim, né? Falei pra elas, olha, o que vocês acham? Elas nunca fiz. Eu falei, mas vamos lá, a gente começa a ensaiar. Então foi mais a vontade de continuar fazendo teatro, porque eu já vinha de grupo de teatro em Paraná e não consigo ficar sem fazer mesmo. Olha, eu gosto muito de trabalhar com pesquisa. Eu gosto de processo, não de pegar, assim, a gente até tem espetáculos prontos e tudo, mas eu gosto muito de processo, de pesquisa, então a gente vem trabalhando bastante com performance, né? Mas na verdade a gente acaba fazendo de tudo, eu faço comédia, faço infantil, eu adoro fazer infantil, eu acho assim que é uma troca tão grande com a criança, é tão gostoso fazer infantil. Na verdade, acho que a gente é mais escolhido pelo texto do que escolhe, né? Olha, refletir a realidade local já tem um tempo que a gente tá tentando puxar, inclusive, alunos, né, das formações que a gente oferece, para que a gente consiga trazer as histórias para dentro dos espetáculos. Por exemplo, hoje mesmo uma dessas cenas é uma matéria, uma notícia de jornal daqui de Vilhena. A história do Tempo-Din é real. Todas as duas histórias são reais. E a do Tempo-Din é aqui de Vilhena. Então, assim, a gente tenta sempre, ou nas oficinas, ou mesmo nas pesquisas do grupo, trazer aquilo que a gente tem mais próximo, ou seja, do município, ou seja, do estado. A gente tem a Margem, que é uma história que conta a chegada, né, das pessoas do Nordeste aqui. Então, a gente está sempre tentando, né? Não é muito fácil, porque o estado é muito jovem ainda e está muito ainda sem pesquisa, muito inexplorada ainda essa pesquisa. Mas a gente vai tentando. Então, é muito necessário, né? Porque se a gente não tem um público, não tem para quem apresentar. O primordial é o público. Pode ser uma pessoa, mas tem que ter. E quando a gente, por exemplo, faz um sarau, feito isso que a gente está fazendo hoje aqui, que vê a quantidade de pessoas que vem, a gente compreende que tem público sim, a gente só precisa chegar nele. É difícil? Muito. Vilhena é um local que é bem difícil para se ter uma divulgação. Acredito até que por conta de não ter uma agenda cultural ainda fixada, de não ter um espaço mesmo, a casa, teatro, né? Talvez isso dificulte um pouco que as pessoas não tenham esse vínculo, né? De querer ir, tudo, costume. Mas é muito importante, a gente precisa cada vez mais estar próximo do público, trazer o público para perto da gente. É importantíssimo. Ontem mesmo eu estava revisando alguns conteúdos do grupo. Eu sou meio nostálgica, né? Às vezes eu paro e fico olhando o drive, essas coisas. E aí eu tava vendo a quantidade de coisas que a gente já fez aqui em lugares diferentes. E aí eu tenho fotos do antigo Parque Shopping, quando ele ainda não tinha pegado fogo. Um monte de coisa que a gente fez lá, espetáculo, performance, né? Então é uma memória. Nem todo mundo vai ter fotos daquele espaço daquele jeito. A gente tem apresentando lá. A gente tem fotos de praças que eram de outro jeito e hoje já estão totalmente modificadas. Derrubaram tudo, tiraram o ar, toda a calçada, não sei o quê. Então, a gente acaba guardando a memória do município em fotos, em vídeos, com os espetáculos, com as performances, as coisas que a gente fazia, invadir na praça, mostra. A gente vai guardando a memória desse município também dentro dessas caixinhas, que são as nossas memórias do grupo de teatro. Então, a arte é muito importante, não só o teatro, em tudo. O pessoal que trabalha com pintura, que também está o tempo todo guardando essa memória, então é importantíssimo. A gente precisa cada vez mais trabalhar com arte.